pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Além disso, ela é pesquisadora do LabIAB, certo? Então, vou passar a palavra dela. Obrigada, Carlos. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Estava falando com a Paula, que vai falar depois de mim, minha colega da FAO. A gente fica tão feliz de vir para o centro. Na FAO a gente fica ali, naquele prédio o dia inteiro, sem janela. E estar aqui no centro é sempre muito bom ver vocês, ver umas carinhas que já fazia tempo que eu não via, formados da FAO. Os alunos que estão lá comigo vieram hoje aqui, o pessoal da oficina de favelas, que a gente acabou de desenvolver junto. Queria muito agradecer essa oportunidade de falar nessa casa com a qual a gente dialoga muito, em alguma medida, né, tanto na FAO, tratando da temática do direito, da cidade, do direito urbanístico. E a gente tem, na verdade, muito pouca oportunidade de estar aqui e fazer esse diálogo de forma mesmo presente, de corpo presente. Então, para mim é muito bom, fico muito feliz, porque imagino que haja muitos alunos aqui da graduação, do direito. Essa é uma oportunidade muito legal, assim, de dialogar com pessoas que estão se formando e que, na verdade, a gente tem grandes interlocuções, mas que a gente faz muito na raça, né? As nossas formações, tanto na arquitetura quanto no direito, não ensejam muito uma articulação direta entre essas duas disciplinas, e para os profissionais e pesquisadores que, em alguma medida, seguem caminhos de interlocução e de aproximação entre essas duas disciplinas, a gente tem que fazer um esforço grande, assim, né, de aproximação, porque as nossas ciências são parceladas demais. E aí a ideia hoje tem muitos arquitetos que estão vindo aqui hoje nessa mesa mais uma vez, são duas mulheres, duas arquitetas falando um pouco de direito, né, e um pouco de habitação e de urbanismo. No meu caso, eu queria apresentar para vocês uma provocação, que na verdade é uma provocação para todos nós, arquitetos progressistas que se pretendem debatedores do tal do direito à cidade. A gente, em alguma medida, tem pautado nas nossas discussões, né, sobre uma reforma urbana sem projeto e projeto sem reforma urbana. Queria um pouco discutir isso com vocês, porque, na verdade, para planejadores do território, arquitetos, sociais, progressistas, seja lá como é que a gente possa dominar esse nicho no qual nós nos sentimos inseridos, não interessa uma coisa sem a outra, né? Não interessa que a gente faça conquistas nos arcabouços, nos marcos legais, institucionais, sem que essas conquistas tenham uma correspondência projetual e na qualificação espacial. Da mesma forma, não nos interessam bons projetos, lindamente concebidos, lindamente executados, em que a questão do direito à cidade não esteja contemplada. Direitos sociais, direitos humanos, no sentido mais amplo. E aí eu conversei rapidamente com a Cássia, assim, a gente pensou em hoje fazer uma fala um pouco particular entre o que eu vou abordar, o que a Paula vai abordar, mas queria um pouco trazer essa temática para falar um pouco das proximidades entre os nossos campos disciplinares, né? Posso ficar? Queria falar... Tá ótimo. Tá um pouco sobre como as dimensões física e jurídica elas foram aparecendo num campo, que é esse campo com o qual a gente trabalha, da habitação social e mais especificamente da habitação em áreas de assentamento precário. A gente, não sei se vocês conhecem essa história, né? Mas no Brasil talvez a gente seja um país que tem mais acúmulo para trabalhar em área de assentamento precário no mundo, né? Temos as favelas mais antigas do mundo, muito provavelmente, e temos um acúmulo importante, um arcabouço técnico que foi se consolidando a partir de governos municipais, democráticos e progressistas, e que a gente foi acumulando um campo, tanto técnico quanto na academia. No entanto, esses dois campos, eles são campos que foram nascendo de maneira meio paralela, mas não necessariamente se tocaram no campo mais pragmático da ação. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre o fato de que, em muitos casos, a gente fez urbanização de favela sem fazer regularização fundiária,
Em outros casos, a gente fez regularização fundiária, sem fazer urbanização mesmo de favela, no sentido mais do trabalho com a dimensão física, urbanística e habitacional. E aí, queria mostrar para vocês que a gente tem uma série de avanços que vão acontecendo, sobretudo no século XX, né? No campo do direito à moradia. Acho que vocês já devem ter ouvido falar no início do curso, aqui em outras oportunidades, sobre o fato de que tem todo um marco internacional que trata da questão do direito à moradia, que trata no sentido mais humano da coisa, né, do direito social, e esse marco ele chega no Brasil em alguma medida e está consubstanciado na nossa Carta Magna, está consubstanciado em uma série de outros regramentos que, inclusive, no governo Lula foram regramentos que avançaram muito, né? A gente, desde o Estatuto da Cidade, né, até as políticas nacionais de habitação. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa, tá dando um eco muito forte, né? Fala só, vocês estão gravando, não precisa ter microfone. Alô, testando. Alô, som. É a mesa, eu acho que é um efeito. Alô. Gente, você já deve ter notado pelo meu sotaque, eu sou de outro lugar que não daqui, né? Eu sou de Belém. Tá bem bom pra cantar um tecnobrega. Alô. Vamos continuar com ela. Eu estava falando do tecnobrega, que não por acaso nas assentamentos precários de Belém, mas só para dizer que a gente tem todo o marco regulatório. Eu não vou explorar tanto essa questão aqui, mas a gente tem, né? O Estatuto da Cidade, tem todo o regramento nacional, a política nacional urbana, a política nacional de habitação, o plano nacional de habitação. Não faltam leis, não faltam marcos institucionais e legais para dizer como é que a gente tem que tratar a questão da moradia digna. A gente já sabe que moradia não é só a casa, que a moradia é a localização, é o acesso à infraestrutura, à cidade. Eu acho que isso, em alguma medida, já está na cabeça de vocês. Se para algumas pessoas isso já é uma questão consolidada, né? Estou vendo aqui alunos da arquitetura, isso para nós é o dia a dia do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa pesquisa. Para vocês que são formandos, né, em direito e formados em direito, imagino que isso seja também algo que já esteja ficando muito claro. No entanto, a gente não necessariamente teve um acompanhamento nessa atuação, como eu vinha falando para vocês. A gente tem exemplos que eu vou começar a elaborar, de que a gente sabe que as coisas hoje em dia, a gente já sabe que trabalhar em favela é um trabalho que precisa ser feito de maneira integrada. A tal da urbanização integrada, tão falada, tão propalada no Brasil, é uma urbanização que precisa ter uma articulação entre as várias dimensões setoriais no campo da urbanização. A dimensão física, a dimensão do serviço social, a dimensão jurídica, né? A dimensão econômica, todas elas. Para a gente pensar na urbanização de assentamentos precários em termos integrados, essas dimensões precisam estar pensadas em uma medida juntas. E não é assim que aconteceu. A gente já sabe também que a regularização fundiária importa quando ela é feita de maneira física e legal, né? Quando as duas coisas acontecem juntas. Acho que todos vocês já ouviram falar da regularização fundiária, né? Mas o que a gente vai ver no Brasil é que os projetos pioneiros de urbanização de favelas que acontecem sobretudo no Rio de Janeiro, um grande programa que aconteceu, que se chamava Programa Favela Bairro, por exemplo, regularizava minimamente aspectos urbanísticos e não resolvia a questão fundiária. Obviamente, nessa época, a gente ainda não tinha Estatuto da Cidade, quando o programa começa na década de 90, e aí ainda era mais difícil ainda
acionar determinados dispositivos para poder dar a tal da segurança na posse para os moradores de assentamentos precários. Hoje em dia não, a gente tem essa clareza que a tal da regularização fundiária, ela não serve só para conferir um papel, e só o direito à propriedade, né, ou ao uso, né, ao domínio em uma determinada área. A tal da regularização fundiária, ela é, na verdade, uma dimensão importantíssima da vida nos assentamentos precários, e importa a regularização fundiária para garantir a segurança na posse das pessoas que estão em situação de instabilidade em assentamentos, né? Deixa eu ver se passa. Queria socializar com vocês uma preocupação de quem trabalha nessa área, que está relacionada ao fato de que a gente tem muito pouca formação para trabalhar com a questão da habitação social, seja no campo do direito, seja no campo da arquitetura. Eu acho que vocês já devem conhecer o fato de que o direito urbanístico, tanto para os arquitetos quanto para os advogados, né, é um mínimo dentro da grade curricular de vocês. A questão dos assentamentos precários também é uma questão muito minimizada dentro dos currículos das faculdades de arquitetura. Para além disso, a interlocução entre essas duas esferas é mais inexistente ainda dentro dessas grades curriculares, né? Se por um lado a gente trabalha muito no campo do planejamento urbano, com a esfera instrumental, jurídica e legal, em outros campos do projeto de habitação e do projeto em assentamentos precários, a gente praticamente não toca nessa dimensão dos cursos de arquitetura no Brasil. Nas faculdades públicas, esse tema é um pouco mais recorrente. Existem cursos, né? Existem dentro da grade disciplinar cursos que tocam nessa temática. No entanto, nas faculdades privadas, isso ainda é mais raro do que vocês possam imaginar. E aí eu queria falar um pouco sobre essa necessidade, queria um pouco trazer para o debate hoje, essa vontade de discutir com vocês o fato de que seria muito interessante que as nossas áreas de conhecimento tivessem mais próximas no campo, tivessem mais próximas na política, tivessem mais próximas na pesquisa, né? A gente trabalha com variáveis territoriais que a gente imagina que advogados, assistentes sociais têm muito a opinar sobre elas, da mesma forma como a gente, como arquiteto, acha que tem muito a opinar sobre processos legais, processos jurídicos, garantias de direitos e etc. E aí eu queria fazer hoje uma fala aqui com vocês a favor dessa promiscuidade entre as nossas áreas de atuação, que eu acho que poderia ser muito mais bem-vinda se a gente conseguisse trabalhar junto. Porque, na minha opinião, avaliando projetos de urbanização, eu não vou fazer uma análise muito detalhada sobre isso, vou só colocar certas provocações para a gente discutir o que a gente tem visto, em geral, historicamente no Brasil, é o fato de que a qualidade de projeto não esteve necessariamente associada a processos de regularização, né? Já falei para vocês desse projeto, o programa Favela Bairro, no Rio de Janeiro, os próprios programas de urbanização de favelas em São Paulo, né, na região metropolitana como um todo. Quando os programas de urbanização de favelas eles nasceram no Brasil, eles nasceram como programas de abertura de infraestrutura, de regularização mínima de condições de vida. Não sei se vocês todos têm na mente como é que foram essas intervenções. Foram intervenções de regularização mínima para alguma salubridade nas condições urbanas, em assentamentos muito precários e muitas vezes em situação de risco. Queria dizer para vocês que eu acho que a regularização deve dialogar com as intervenções físicas e não apenas vir a reboque dessas intervenções.
e que ela deve se constituir como parte integrante de uma estratégia geral de intervenção. Essa não é uma fala só minha, é uma fala da professora Rosana Denaldo, da Federal do ABC, e de todo um grupo que faz pesquisa junto com ela. E aí queria mostrar para vocês, por exemplo, ilustrar um pouco sobre o que eu estou falando. Esse é um caso de um conjunto de loteamentos em São Bernardo do Campo, perto da Billings, né? Vocês veem, esse é o Baixo Alvarenga, é um conjunto de 6 loteamentos que foi objeto de uma tese de doutoramento na FAO, da professora hoje, Luciana Ferrara, da Federal do ABC, e é um lugar onde a gente, dentro do nosso laboratório, vem trabalhando há pelo menos 7 anos, tentando problematizar, junto com a prefeitura, quais seriam os melhores termos da regularização dessa área. Quando eu estava falando para vocês sobre a possibilidade e a necessidade da interação da dimensão física com a dimensão jurídica, eu estava fazendo aqui uma defesa no sentido mais amplo, para a regularização e urbanização de todos os assentamentos precários. Mas quando a gente chega em áreas de suscetibilidade ambiental e de maior vulnerabilidade ambiental, o buraco é ainda mais embaixo. Vocês notem o caso desse assentamento, a Luciana Ferrara, quando vai estudar esse lugar, ela começa fazendo um mapeamento, vai começar a dizer para a gente uma coisa super importante. Ela vai dizer, olha, no campo habitacional, a gente já conhece muito claramente a história sobre a autoconstrução da casa, né? Os moradores, porque não têm acesso ao mercado, porque não têm acesso às políticas públicas, constroem as próprias casas ou pagam para construir as próprias casas sem a mediação de arquitetos. Essa história toda a gente já conhece muito bem na arquitetura. A Luciana, quando vai nos mostrar essa tese, ela vai fazer a defesa de um outro campo de conhecimento. Ela vai dizer, não é só a casa que é autoconstruída, a infraestrutura também é autoconstruída. São essas pessoas que abrem as próprias ruas, constroem a drenagem, constroem a rede de água, a rede de drenagem, fazem as suas fossas negras, céticas, quais sejam essas fossas, e vão construindo e reconstruindo as casas e construindo e reconstruindo essas cidades. Casas consolidadas em favelas normalmente foram construídas mais de uma vez. 1, 2, 3, 4 vezes. Elas foram feitas e refeitas até chegarem num nível de consolidação, né? E de alguma adequação. Quando a gente chega num bairro como esse, que é um bairro na beira de uma represa, onde é uma área potencialmente produtora de água, onde não deveria haver urbanização, vocês imaginem o que significa o processo de regularização de uma área dessa. A gente no LabAB tem trabalhado muito nessa frente, de que regularizar áreas como essa não significa anistiar todas as condições urbanísticas. E vejam, esse é um processo que estava sendo feito em São Bernardo do Campo, a discussão do programa de regularização dessa área, de como que seria feito, e a tendência dos governos progressistas, em geral, é conceder os títulos, resolver essa situação e fazer obras muito pequenas, muito pontuais, obviamente por causa das restrições orçamentárias, né, a própria dificuldade de agir em tantos assentamentos dentro dos municípios, nesse caso em São Bernardo, a tendência é anistiar todas essas áreas e conceder os títulos com obras muito pequenas, dirimindo minimamente riscos, etc. Eu vou passando umas fotos para vocês terem uma noção. Se não for incômodo, olha, para vocês terem uma noção de como é a cara de um assentamento e de qual é a agenda de urbanistas como nós nessa área. Ela pode ter travado a imagem. Olha, por exemplo, é isso, olha, você vê, né? Como é essa situação? Você tem situação de risco, gente se colocando em cima de umas ribanceiras, né? Pode passando. Olha, tal da autoconstrução, da própria rede de drenagem, aí como vocês veem, o esgoto corre junto com a drenagem, né? Vai caindo, vai passando a água de chuva, a água de pia, a água do cocô, a água negra e a água cinza vai passando junto. Não é por acaso que quando a gente circula em favela, aquele cheiro de esgoto está ali, né? O tempo inteiro, pode passar.
vendo, olha, isso aí é infraestrutura autoconstruída, pode ir passando, as escadas, as pessoas precisam se virar, né, para circular de um lado para o outro, e elas mesmo vão fazendo do jeito que dá. Trabalho em cima da fossa, e aí imagina, pode ir passando, tá? Aí, aqui a gente vê essa situação da casa. Desde a casa mais consolidada, né, com garagem, alvenaria, sua laje, etc., até casas em situação um pouco mais rústica, né, de mais provisoriedade, né, mais pobre. E aí, o que a gente quer discutir quando a gente está discutindo assentamentos dessa natureza? Não dá para simplesmente chegar num lugar como esse e dar um título, né? Já a tendência é essa. Hoje em dia, essa área, para além de todo o regramento jurídico, tem um regramento específico das leis específicas de quem está localizado na área de influência e proteção de mananciais da Billings e da Guarapiranga. Não sei se essa temática já foi abordada aqui minimamente em relação a essa temática ambiental com vocês, mas tem todo um regramento relacionado às áreas de proteção aos mananciais. E você precisa, para regularizar essas áreas, recorrer a esse regramento e respeitá-lo. O que a gente tem pautado, em alguma medida, dentro do nosso laboratório, é um pouco essa questão de dizer, olha, temos que respeitar essas leis, temos que seguir esse regramento, mas a nossa utopia é que a gente fosse um pouco além. Em que a situação de projeto não consolidasse situações de via nessas condições, em que a gente pudesse, em alguma medida, pautar outras variáveis de projeto de menor impacto nessas áreas. A gente poderia trabalhar com situações projetuais, utilização de materiais e técnicas construtivas de menor impacto, sabendo que a gente está em áreas de manancial, que a gente precisa garantir ainda mais a permeabilidade, né, do solo nessas áreas. E tem todo um contexto, então, que a gente tem trabalhado com a Prefeitura de São Bernardo para dizer, olha, essa urbanização precisa ser diferente. O que aconteceu nessa área é que ela foi enquadrada dentro de um programa de regularização de interesse social e, obviamente, dentro dos marcos orçamentários que são possíveis para a Prefeitura no momento, o que vai ser aprovado são intervenções mínimas. O que a gente queria é que outro patamar urbanístico fosse alçado. Estou falando um pouco dessa utopia para vocês, desse sonho, desse desejo profundo que a gente tem dentro do nosso laboratório, de, em alguma medida, pautar soluções projetuais que pudessem, de fato, qualificar e não meramente dar um tapa nessas favelas, né? Falando de um jeito bem vulgar, mas é só para vocês entenderem que o que, em geral, a gente tem feito em termos de urbanização é dar um tapa. É segurar minimamente certas condições infraestruturais, por mais que a gente tenha avançado muito nas possibilidades das dimensões físicas e projetuais no Brasil, o que a gente tem feito, em geral, é ainda segurar condições mínimas de salubridade e não avançar nas condições projetuais de maneira mais radical. E aí, obviamente, tem todo um campo que daqui nos interessa muito, porque é um campo que tangencia as nossas duas áreas de conhecimento, né, da arquitetura e do direito, que é o campo das remoções. A gente sabe que para qualificar assentamento precário é importantíssimo que se faça algumas remoções para desafogar certos miolos de quadra que são insalubres, para desadensar áreas que são áreas de proteção permanente. Não estou questionando isso aqui tecnicamente, estou só dizendo para vocês que existe todo um campo de reflexão sobre essa questão que nos interessa e que interessa discutir como o direito é garantido nesses processos de remoção e reassentamento. Um direito que vai desde as condições materiais mais objetivas, mais físicas, até as dimensões mais aparentemente intangíveis. Trouxe para vocês aqui também um pouco do que a gente tem refletido num projeto que se chama Observatório de Remoções. É um projeto coordenado pelo Lab Cidade da FAO, com apoio do Lab Agro, do Federal do ABC, e a gente tem discutido muito essa questão das remoções. Trouxe um exemplo aqui, não dos estudos do Observatório, mas do estudo do IPU, do professor Adalto Cardoso, coordenando a discussão dos reassentamentos. Ele fez um filme que chama
realendo aquele desabafo em que ele vai mostrando que as pessoas removidas e trazidas para o conjunto habitacional a partir de lugares muito distantes dos assentamentos originários, quando chegam nesse novo assentamento, reclamam eminentemente da solidão. E aí, o que significa você fazer um processo que supostamente está todo em conformidade com a lei, mas gera solidão, né? Se isso não importa para muitos arquitetos e para muitos juristas, para os arquitetos que se pretendem arquitetos sociais e advogados sociais engajados em projetos para a qualificação de assentamentos precários, isso importa sim. Essa dimensão que parece intangível é importante. Não basta eu tirar as pessoas de áreas que são supostamente irregulares e precárias, levá-las para conjuntos habitacionais que são depósitos de gente, fazer isso tudo dentro do regramento jurídico, né? Conceder todas os supostos novos direitos e fazer isso gerando conjuntos habitacionais que são precários também, que são precários de outra maneira, né? Com uma certa formalidade, mas que não deixam de ser inadequados, porque têm dimensões muito exíguas, não são bem inseridos nas cidades, né? A gente quer muito mais, era sobre isso que eu estava falando para vocês quando eu estava falando do projeto com a reforma urbana de fato, né? A gente quer alçar esse patamar de desejo, de discussão e de quimera para a política pública, para além do que a gente tem praticado no Brasil. E aí eu acho que para nós, profissionais, acadêmicos, cientistas, pesquisadores nessa área, cabe a nós tensionar esse patamar para cada vez um pouco mais adiante, né? Pode passar. E aí, não sei se vocês acompanharam um pouco essa história, recentemente no governo Lula a gente teve recursos recordes para o campo da habitação, né, social e sobretudo para o campo de urbanização de assentamentos precários. O programa que fazia e que permitia a possibilidade de ação dentro dos assentamentos precários se chamava PAC, Urbanização de Favelas, Urbanização de Assentamento Precário. Com o PAC era possível atuar em áreas onde havia irregularidade fundiária. Você abria a frente de obra e a frente de projeto, ainda sabendo do processo da irregularidade, né? Ainda considerando essa irregularidade, mas fazendo a qualificação urbanística, né? E a qualificação ambiental como um todo, no sentido do ambiente mais amplo. Em algum momento, esse programa de urbanização de favelas ele foi incorporado para dentro da lógica do Minha Casa Minha Vida. Vocês todos já ouviram falar do programa Minha Casa Minha Vida, né? Aquele de construção de muitas unidades habitacionais. Quando esse programa, no governo Lula, entra na lógica do Minha Casa Minha Vida, todos os projetos que precisavam ser feitos, de reassentamento, etc., precisavam ser feitos dentro da lógica desse programa, dentro dos marcos do Minha Casa Minha Vida, que exigia a regularidade fundiária para poder ser executado. E aí vocês vão ver, pode passar, Cássia, para mostrar para vocês, por exemplo, coisas como essa não podem mais ser feitas dentro da lógica do Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, você tem um programa Prosami em Manaus e programa da Vila da Barca em Belém, que são situações de reconstrução de áreas de palafita, de urbanização de assentamentos precários em terrenos que não necessariamente eram regulares ainda, né? Terrenos que passariam ao longo desse processo de projeto pelo processo de regularização. Vocês veem aqui na Vila da Barca, em Belém, tem várias críticas a ambos os projetos, mas estou só colocando aqui para vocês entenderem, por exemplo, ainda continua a favela, a parte de palafitas você remove por um tempo, reconstrói as unidades e reassenta os moradores nessa área que está super invasada, essa forma de projetar que está muito embasada num jeito de projetar do arquiteto Demetrio Anastassakis, cara
que é pioneira no Rio de Janeiro nessa forma de projetar com uma tipologia e um arranjo de plantação super rico, com alvenaria estrutural e tal. Esse tipo de coisa, se por um lado era possível, e sempre foi possível na lógica da urbanização de favelas feitas no Brasil, quando ela entra na lógica do Minha Casa Minha Vida, a gente só começa a continuar a reproduzir, vamos ver se passa, coisas desse gênero, né? Então, por exemplo, o tal do Prosamin em Manaus começa a ter uma outra regularidade, que aí ele só começa a poder ser trabalhado dentro de áreas super regulares, e a gente começa a reproduzir a lógica que é essa de assentamentos mais longínquos, não na área de assentamento mesmo das favelas, né, que são mais centrais, em Manaus ou em Belém. Você vai ver, como em outros municípios do Brasil, essa possibilidade, né, que é de entrar nas franjas da cidade com uma suscetibilidade ambiental. Você praticamente entra no floresta mesmo. Não é pouca coisa, né? Pode passar. Coisas como essa, por exemplo, que são programas de vitórias, que vocês já ouviram falar, o Vitória Mais Igual, os arquitetos já devem ter ouvido falar. A área de mangue, no pé do morro, que você regulariza um pedacinho, faz uma área de convivência, simples ainda, né? Você vê um projeto simples, uma beira, não tem nada de superfaturado nesses termos de uso de material, tudo simples, pontual. Ou em área de APP mesmo ainda, área de proteção permanente, que você no topo de morro constrói lá 8, 10, 12 unidades. Quando você entra numa outra lógica, que é a lógica suposta do direito à propriedade dentro do Minha Casa Minha Vida, você passa a deixar de construir esse tipo de situação, né? Você não pode construir nesses marcos. E aí, para além de tudo, queria dizer para vocês que a gente tem esse desafio dessa integração na dimensão da remoção, mas a gente tem um desafio também jurídico, para além do momento em que a gente instala esses projetos, né? Estou continuando aqui fazendo a defesa da aproximação dos nossos campos, para contar para vocês uma história que foi super interessante, que foi um sinal de esperança muito importante na história do Rio de Janeiro, também com o programa Favela Bairro, porque quando se construiu uma série de unidades e projetos de urbanização, no programa Favela Bairro se constituiu um posto de orientação urbanística e social que chamava Pouso, e que não por acaso tinha sempre técnicos da prefeitura do Rio de Janeiro que ficavam nesse posto de orientação, e não por acaso eles eram ou arquitetos ou advogados, especializados nos casos de favelas para poder fazer essa orientação urbanística e social. Mais um ponto, para além do projeto, para além do reassentamento, para além da urbanização integrada, que nos interessa muito e que as nossas áreas têm uma finalidade, essa do próprio controle urbanístico, que talvez seja um dos campos de atuação dos assentamentos precários que a gente menos tem avançado no Brasil. O controle urbanístico, para que as condições de projeto que foram instaladas sejam em alguma medida congeladas, né? Os adensamentos sejam minimamente congelados, os arruamentos sejam mantidos depois do projeto, né? Determinadas circunstâncias de assentamento mesmo, né, urbano, que possam ser mantidas minimamente dignas e adequadas para condições de vida da comunidade como um todo. Esses pousos faziam esse trabalho. Hoje em dia, muitos pousos no Rio de Janeiro foram dominados pelo tráfico de drogas, outros pela milícia, né? E a lógica hoje em dia, para além da orientação urbanística e social, é a lógica da pacificação, que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido. Mudamos de chave de abordagem da orientação para uma pacificação que de pacífica não tem nada, né? Pode passar. E aí, queria só... Pode passar mais um. Retomando em 10 minutos, mas eu tinha 10 minutos. Só para retomar com vocês um pouco essa ideia, que era a ideia que eu vinha trazendo, sobre a importância das duas coisas andarem juntas, né? Quando eu falei para vocês da reforma urbana, que não nos interessava a reforma urbana sem projeto,
nenhum projeto sem reforma urbana, eu estava querendo falar um pouco da importância de que as conquistas e os marcos e as elaborações políticas e programáticas andassem e caminhassem juntos. Para isso a gente precisa aprender a trabalhar junto, mas para isso também a gente precisa não apostar num caminho ou só no outro caminho, né? Pode passar. A gente no Brasil, alguns urbanistas acreditam e têm feito um pouco nesse tempo de balanço, né, nesse momento em que a gente está vivendo já há algum tempo de amadurecimento pós-estatuto da cidade, pós-alcances jurídicos com o movimento da reforma urbana. Há muitos urbanistas que têm feito uma avaliação de que talvez a gente tenha apostado excessivamente na dimensão jurídica da luta urbana. O que significa ter apostado? Essa é só uma provocação para a gente pensar junto. Recentemente, a professora Hermínia Maricato organizou no Fórum de Escola de Planejamento no Rio de Janeiro, esse ano agora em julho, um evento que a gente discutia um pouco essa temática para entender quanto o nosso movimento de reforma urbana, primeiro, em alguma medida, apostou demasiadamente na construção de marcos legais que foram importantíssimos para inspirar a nossa luta, né, para dar base para a nossa luta, para uma série de garantias, mas enquanto essa luta, em alguma medida, se perdeu no campo político, né, a gente sente que o resultado que a gente tem vivido nas nossas cidades, a crise urbana que a gente tem vivido nas nossas cidades, o caos dentro da mobilidade, a construção de depósitos de gente que é reiteradamente reproduzida no Brasil, talvez tenha a ver com o fato de que a gente apostou demais só na conquista de marcos legais e menos na dimensão política dessa reforma urbana. A discussão que a gente tem feito dentro do nosso laboratório tem tido um pouco essa inspiração. Obviamente agora, depois de um momento de golpe institucional e vivendo o cenário político que a gente está vivendo, estamos tendo que retomar as bases dessa nossa luta por uma articulação da esquerda muito maior do que só a articulação em torno do campo da reforma urbana. No entanto, tem ficado para nós essa lição de que a reconquista de uma dimensão política talvez seja importante entender que a gente vai ter que continuar lutando por recurso, por programa, por plano e por lei, mas com outras bases, né? Com outras bases que não se deixem satisfazer meramente com os discursos que sejam ditos ou discursos que sejam ditos em leis, né? Que estejam consolidados nas narrativas das leis, né? Para nós, essa noção do direito à cidade, ela é muito mais ampla que a mera garantia jurídica do acesso à propriedade. E aí eu queria concluir com vocês um pouco de uma reflexão que é mais ou menos a que eu tenho feito dentro do nosso laboratório e com minhas orientandinhas queridas que estão aqui, alguns outros orientandos homens também que estão aqui, com o fato de que o tal do direito à cidade, que nasce como um conjunto de palavras, na verdade, na obra do Lefebvre, do Henri Lefebvre, na França, não é ele exatamente nos marcos lefebvrianos que inspirou a construção do direito à cidade no sentido da luta internacional. Para quem já leu Lefebvre, o livro Direito à Cidade, que é muito mal traduzido para o português, para quem tiver a oportunidade de ler em francês, é bem melhor. Mas, de qualquer forma, para quem lê o Lefebvre, em qualquer língua possível, dá para entender que quando ele estava falando do direito à cidade, era muito mais do que a mera garantia dos direitos no sentido reis do chão. Ele estava falando nos marcos de uma revolução urbana, muito além do que a gente possa pensar no campo reformático, né? E aí eu queria um pouco tensionar isso, essa discussão aqui com vocês, porque quando eu estava falando de um sonho de que as nossas disciplinas, a arquitetura e o direito possam se aproximar na prática, eu de verdade não estou falando nos marcos da reforma urbana. Eu estou falando aqui com vocês de uma utopia que, na verdade, é uma utopia anticapitalista,
é uma utopia revolucionária, é uma utopia para além do parcelamento das ciências, da vida, da cabeça, né? Que não é uma utopia que está mediada pelo dinheiro, é uma utopia que está mediada por um sonho de que a gente pudesse construir cidades de outro jeito, pessoas de outro jeito, pesquisadores de outro jeito. O Lefebvre, quando ele está falando de direito à cidade, ele foi muito inspirador, mas não foi ele, como estava dizendo para vocês, que inspirou os marcos dessa luta, que se constituiu uma luta internacional. Né? O movimento da reforma urbana no Brasil, por exemplo, se inspira nessa discussão, mas como vocês vão ver, é óbvio que na luta, no dia a dia, nas dificuldades de alcance, são tantas contingências para se conquistar cada pequeno passo que se deu, né, no Brasil e no mundo rumo a maiores direitos. O que aconteceu de fato é que a tal da pauta do direito à cidade é uma pauta muito achatada. A gente quer muito mais, a gente não quer só ciclovia, corredor de ônibus, metrô para a cidade inteira. A gente quer cidades que não sejam cidades caladas, cidades consensuais. A gente quer cidades onde os conflitos possam aparecer, onde os desejos possam aparecer, onde as pessoas possam se realizar de uma maneira emancipada e toda a potência humana possa acontecer. É essa a cidade que o Lefebvre nos instiga a pensar, a cidade onde a gente tem a possibilidade de viver de maneira menos alienada, onde o que seja primaz seja o uso e não a troca dos espaços. E é essa uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês um pouco, para a nossa discussão e para o nosso futuro debate. É óbvio que no nosso campo de trabalho, no nosso campo de luta, a hora que a gente precisa lutar por pequenos projetos de urbanização, por uma casa melhor, por um plano diretor melhor, por uma lei de zoneamento mais justa, a gente tem que estar junto, tem que se unir nessa luta. No entanto, a gente não pode perder de vista que a nossa vontade, o nosso desejo de cidade vai muito além de uma espacialização meramente mais justa. O que a gente quer é uma cidade em que a gente possa se realizar de uma maneira coletiva, mas igualmente, né, de uma maneira mais respeitosa, com interesses, de desejos, né, e pautas múltiplas. E acho que era um pouco isso a conversa que eu queria deixar aqui estabelecida para a gente poder depois debater. Espero que a Paula esclareça melhor do que eu as bobagens que eu falei e a gente continua conversando daqui a pouco. Antes de apresentar a Paula, queria agradecer a professora Karina de uma forma um pouco mais doce, menos formal. Me dei só 1 minuto e meio, assim, porque eu conheci a Karina há 2 meses, eu acho, na oficina Favelas, né? E me falaram lá para todo mundo que no dia seguinte ia vir uma professora diferenciada, que era a Karina, no ótimo sentido. E eu fiquei ansiosa, e realmente é uma professora diferenciada. E hoje ela deu essa aula com todo esse tumulto, né? Com o controle, o pessoal entrando e saindo da porta fazendo barulho. E eu queria colocar na página do Saju hoje um videozinho dela falando para animar vocês. E aí eu achei um vídeo, você falando no coletivo A Rua, né? E foi uma fala super tumultuada, que todo mundo interrompia ela, era no meio da rua, e ela continuou falando, assim. Isso, assim, é mais do que ser uma professora, é ser uma militante, assim, é ser uma pessoa que me inspira muito, me inspira todo o Saju, e quando eu crescer eu quero ser que nem você. Obrigada, então, professora Karina. Agora eu vou apresentar a professora Paula Santoro, também professora da FAUSP, arquiteta e urbanista, coordenadora do projeto Observação Paulo junto ao Lab Cidade, mestre em estruturas ambientais urbanas e doutora em Habitat. Gostaria de passar a palavra agora para a professora.
Bom, depois dessa declaração de amor, né? Fica num papel difícil aqui. Vou tentar concentrar. Primeiro me apresentando, eu sou Paula Santoro, eu sou professora da disciplina de planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E é um prazer estar aqui. Eu tive muito tempo de convivência próxima com os operadores do direito. Eu trabalhei 3 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui, atravessando a rua, né? E esbarrei com muitas questões jurídicas, das quais eu não vou tratar aqui, mas só para dar essa introdução, para dizer, a gente tem muito em comum. E é muito bom, é muito boa essa proposta da Karina das misturas, né? E eu ali fazer uma brincadeira falando, vamos criar uma disciplina trans, em todo sentido, né? Você tem, com quem você tem identidade, você se coloca, né? E a gente vai se misturando. Isso é fundamental num contexto onde o capitalismo está super exacerbado na forma que ele utiliza o nosso território. Então, é um momento que a gente deve se unir, inclusive para entender essa aproximação do território do capitalismo mais pesada, né, onde o território é parte da circulação do capital, ele é fundamental para o capital circular e usado para isso e muitas vezes desenhado, pensado, regulado para isso, né? Então eu quero mostrar, eu queria falar sobre esse tema e eu sou uma pessoa que a pauta que foi me passada era para falar dos instrumentos de planejamento e a cidade, o urbano. E o que eu queria deixar claro é que os instrumentos eles estão sempre utilizados num contexto, né, num contexto urbano. E o que eu vou tentar mostrar aqui é uma aproximação muito forte dos instrumentos de regulação desse capital financiarizado, do capital que busca outras e diversas rentabilidades, e como essa aproximação ameaça o tema da habitação. Para a gente ficar com um tema concreto. E por vezes a gente parece discutir muito teoricamente, né, como a gente tem organizado a nossa economia, né, no território e com o território a partir dele. E acho que a habitação pode ser um bom mote para a gente conversar sobre esses temas, né? Então, eu escolhi esse texto. Vou falar um pouco sobre políticas habitacionais inclusivas, que é uma agenda internacional que eu venho pesquisando. E os seus resultados no país, que na verdade para mim são mais transformações urbanas segregadoras, né, que não mudam muito, que não incluem, né, a população que mais precisa de moradia, certo? Antes de eu falar, de eu entrar nos slides, eu quero dizer que essa ideia de políticas habitacionais inclusivas, né, vem do inglês, Inclusionary Housing Policies, que numa ideia de substituição do papel do Estado na promoção de moradia em larga escala, né? Na Europa a gente está falando do estado de bem-estar social, uma substituição por governos que financiavam a produção privada da habitação, ou governos reguladores, que regulavam a produção da habitação a partir do mercado, né? Essa ideia tem sido trazida para o Brasil num contexto de país que não tem regulação, gente. A gente é um país do jeitinho brasileiro, a gente não obedece as regras. A gente não é um país regulatório. Se a gente ocupa, entre 1000 aspas, irregularmente, regular ou irregular é apropriado, né, pelos operadores do direito, pelos moradores, por quem luta pelo direito à cidade, tornando esse conceito um conceito que lhe é apropriado, né, garantido o direito à cidade, garantido o direito à moradia. E não uma coisa muito laranja no roxo, né, cadê as meninas? Contrastante, aonde eu tenho a lei e ela tem que ser obedecida. A gente tem várias leis, várias formas de se apropriar das leis. Então a gente não é um país regulatório, com tradição regulatória.
E o que eu tenho estudado, que são as formas de transformação urbana, ou em expansão urbana, ou em transformação das áreas mais centrais, né, ou reestruturação das áreas mais centrais, é um tema muito trabalhado na literatura internacional, e por isso vou olhar para essas inclusionary housing policies, como a literatura internacional diz que são políticas inclusivas e são uma reação às políticas neoliberais de privatização, liberalização e desregulação. E eu vou mostrar que, na verdade, a nossa tradução mostra uma privatização do espaço, uma regulação para que as parcerias, as rentabilidades, as lógicas do investimento privado preponderem, por vezes, sobre os usos em tese de interesse público, né, que é um outro conceito aí que está em disputa. Por que essa ideia de governo não fazer mais a moradia, no sentido de produzir, comprar terra, produzir, construir e dar a quem precisa, né? Por que isso aparece? Isso aparece no contexto de crise fiscal, isso aparece internacionalmente no contexto de crise fiscal. E vocês vão ouvir essa narrativa de governos em crise, né? Pode abrir o jornal amanhã. Eu tenho convicção, não tenho provas, de que vocês vão abrir o jornal e amanhã estará lá dizendo que a gente precisa reduzir gastos, né? Estamos vivendo um momento de crise. E se vocês abrirem o caderno de economia de qualquer jornal, vocês vão ver aí a agenda das parcerias público-privadas, ou seja, é nessa agenda de parcerias com o privado que é vista a saída para a crise fiscal. A crise fiscal que chega nos municípios como dificuldades orçamentárias, né? As prefeituras sem orçamento, o Estado sem orçamento, né? Chega a partir da ideia de que eu não posso dar gratuidades, né, porque a gente não tem como pagar os sistemas, ou seja, oprimindo ali quem precisa das gratuidades. E essa agenda vai para o urbano muito forte, aproximando o Estado de uma ideia de que o Harvard trabalha muito bem, do Estado empresarialista, o Estado que coloca a cidade como uma empresa que tem que produzir eficientemente alguns produtos, inclusive habitação. Essa aproximação do Estado das parcerias público-privadas fez, no campo do urbano, que entrasse na pauta a ideia de regulação urbanística muito forte. Então a gente entrou na agenda urbana, vamos regular as operações urbanas, são uma forma de regulação para a entrada do capital financiarizado, por exemplo, através do CEPAX, vou falar menos disso, mas a regulação urbanística entra nessa pauta. Em tese, ela daria conta de regular o mercado, certo? Se o mercado fizesse a transformação da cidade pela sua lógica, ele certamente não faria coisas que são custosas para a gente, como é a moradia popular. Nessa agenda da regulação entraram dois elementos fundamentais, né, para a transformação da cidade. Uma vieram os economistas. Então a gente discute muito mais a transformação urbana hoje com planilhas do que com desenho urbano, né? E vieram os advogados, os operadores do direito, que vão dar ao privado garantias de que o negócio dê certo, independentemente do governo. Então a gente cria fundo de PPP para, se muda o governo não paga, o fundo paga. Então venha para PPP porque você vai receber suas contraprestações, né? A gente diminui os riscos. Você não está conseguindo terreno, eu compro. Você está apropriado, desaproprio com você, enfim, né? E também instrumentos, né? Então a gente tem as concessões, aí a concessão tem uma evolução, as concessões, né? Para concessões patrocinadas, concessões não patrocinadas, incluem serviços, não incluem serviços, inclui só a produção da infraestrutura, e assim vamos, né? Então a gente foi com os economistas, operadores do direito, desenhando a cidade. Os arquitetos, por vezes a gente soa como os que gritam, né? Dizendo algumas coisas, né? O que deveria estar nessa regulação?
que deveria estar pautando essa economia financeira da transformação urbana? O interesse público. O que é interesse público, né? Isso é um conceito em disputa nesse contexto. E por que eu escolhi a habitação para falar sobre esse momento que a gente está vivendo? Porque a habitação não é rentável. A habitação de interesse social não é um uso rentável. Essa lógica que dá garantias também tem que dar rentabilidade para os empreendedores que transformam a cidade. A habitação não é, a habitação é vista como custo, a habitação é vista como um uso não rentável, é vista inclusive como desvalorizadora, no caso da habitação de interesse social, dos empreendimentos privados. Então, tem uma construção aí dos atores, todos que constroem a cidade, de que a habitação, putz, esse lugar é ótimo como shopping, mas para habitação de interesse social não, habitação de interesse social não. Então essa ideia de mistura de classes, mistura de raças, de crenças, né? As cidades do conflito que a Karina colocou, ela não é vista com bons olhos, né? E a habitação é um símbolo disso, porque outros usos, também de interesse públicos, não tem a mesma relação. Por exemplo, parques. Parques são vistos como valorização, inclusive dos empreendimentos imobiliários. Então, os interesses públicos na transformação urbana também são escolhidos a dedo para que os interesses, em tese desvalorizadores e não rentáveis e custosos, como é o caso da habitação, não aconteçam na transformação urbana, para que a rentabilidade seja maior, né? Seja melhor, e é ela que vai determinar as formas urbanas, os usos, né? E como a gente usa essa cidade. Então, por que a gente compra essa agenda de políticas de inclusão que vem aí do estrangeiro? Porque ela tem principalmente uma agenda regulatória que vai dizer como, a partir de instrumentos que regulam o mercado, no caso instrumentos urbanísticos, eu vou mostrar aqui zoneamento, vou mostrar leis, partes, propostas de instrumentos do Plano Diretor de São Paulo, operações urbanas, né, instrumentos específicos de transformação de projetos urbanos, tudo isso seriam formas de promover a habitação, mas aí na hora que a gente vai ver, a habitação nunca chega, é o último uso a ser feito, para o qual é muito pouco dinheiro investido. Então o mote das políticas é um, mas na prática o que é construído é outro, né? O que são então as Inclusionary Housing Policies? Vou levantar um pouquinho. São programas, regulações ou leis que incentivam que incorporadores privados façam habitação de interesse social como parte dos seus empreendimentos, ou construindo dentro do próprio empreendimento, ou construindo em outro lugar, ou contribuindo com recursos ou terra. Depois vou falar, essa é exatamente a nossa cota de solidariedade aqui em São Paulo, né? Geralmente seriam políticas habitacionais articuladas com outras políticas, como, por exemplo, política de locação, né? A gente está olhando para os Estados Unidos, mas no nosso caso, seria articulada com o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que estava ali desde 2007, 2009 mais pesadamente, né? Atuando ali como solução dada para a habitação social. Articulado com o banco de imóveis, em geral o banco de terras, que viabilizaria a construção dessas habitações, voltadas para famílias de mais baixa renda, entre outras políticas. O debate hoje sobre a locação social, que está em curso nas últimas semanas, né? Também tenho convicções de que isso vai aparecer no jornal, é um debate muito perigoso, porque a política de locação social, que poderia ser vista como uma possibilidade para quem tem baixa renda familiar em se incluir no mercado de moradia, está sendo pensado para famílias com mais de 7 salários mínimos. Só para pegar, assim, como o discurso e o desenho dos programas vão sendo voltados para o mercado, mas a pauta é fazer em zonas especiais de interesse social, a pauta é para fazer moradia de interesse social, quando você vê o produto não é exatamente aquilo que é entregue, né? Quais são os tipos de políticas? Eu posso fazer habitação como uma condição de aprovação do empreendimento. Isso é também a ideia da cota de solidariedade. Vou aprovar um empreendimento, eu tenho que fazer a habitação, dar
terreno ou recursos para habitação de interesse social como condição para o licenciamento do empreendimento. Eu também posso promover a habitação a partir da obtenção de um retorno, ou seja, eu deixo de construir a mais em troca de que seja feita a habitação de interesse social naquele terreno. Que é um instrumento que a gente também tem, né, transferência, a outorga onerosa do direito de construir, que tem uma reserva de recursos para a habitação de interesse social. Ou seja, a gente tem isso no nosso ordenamento em São Paulo, município. Né? Ou poderiam ser políticas de venda a preços que permitam, ou aluguel a preços que permitam que a população possa alugar. Né? Geralmente, isso são as políticas de aluguel controlado, né? Tem isso na Alemanha, aluguel social, que você tem algumas unidades dentro dos edifícios que tem um preço fixo para aquela população pagar e conseguir adquirir a moradia via mercado. Né? Ou mesmo o empreendedor pode dar um recurso para um fundo, doar um pedaço de terra para um banco de terras públicas, ou para uma cooperativa, ou outro tipo, né, de outra lógica. Qual é a armadilha nessas políticas? É que o pressuposto é que o custo para produzir habitação reflete o que é permitido pela lei de usurpação do solo. Então, se eu quero produzir habitação num lugar onde não tem habitação de interesse social, eu precisaria dar mais rentabilidade. Eu dou direito de construir, né? Ou eu dou um subsídio, ou eu dou a terra, né? Para que o privado entre nesse mercado e produza o uso que eu quero. Né? Então, nessa visão, é uma visão quase que dizendo, o mercado nunca vai fazer, pela sua lógica, um uso pouco rentável. Quando a gente deveria ter um cenário de mercado que produza de formas menos rentáveis, porque a gente teria uma cidade mais resiliente. Na prática, o mercado consegue vender para rendas mais altas e ter mais rentabilidade. Nessa competição, os usos menos rentáveis perdem. Né? Alguns instrumentos em São Paulo, para vocês terem uma ideia. ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, vamos falar sobre isso, a cota de solidariedade, a promoção de habitação de interesse social em operações urbanas, ou que eu chamo de instrumentos afins, que são as concessão urbanística, área AIU, área de intervenção urbanística. Ou mesmo, a gente está vendo um modelo bem novo, que é a ideia da PPP habitacional do governo do Estado, que além de construir a moradia, o privado ganharia pelo serviço de gestão dessas moradias. O que é o serviço de gestão dessas moradias? Eu tenho convicção, mas não tenho provas, de que a gente não sabe o que é ainda. E isso faz parte de garantir as rentabilidades do privado, entrar na parceria. Muito bem. ZEIS em São Paulo. A gente já tem ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, desde 2002, no Plano Diretor Estratégico de São Paulo. O Signabil veio aqui ontem, acho que deve ter falado do tema. Né? A gente tem muitas ZEIS nesse momento, em 2002, para áreas ocupadas, e algumas ZEIS, tipo ZEIS 2 e 3, que correspondem a terrenos vazios ou considerados subutilizados em área mais central, que são esses mais verdinhos aqui, ó. ZEIS 3, naquele momento, para a produção de habitação de interesse social. Qual a lógica das ZEIS? As ZEIS reservam um pedaço de terra, as ZEIS de vazios, reserva um pedaço de terra que, pela lógica do mercado, não seria destinado para habitação de interesse social. E diz aqui, prioritariamente, deve ser feita habitação de interesse social. E, na prática, difícil, né? Primeiro porque demanda investimentos para se transformar essas terras, né? E fazer habitação. Antes do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, isso é uma pesquisa da Júlia Borelli, que é uma graduanda da FAO, uma pesquisa de iniciação científica que a gente fez juntas. Grande parte da produção de habitação de interesse social antes do Minha Casa Minha Vida se deu fora das ZEIS. Ou seja, a gente vai e reserva a terra, em lugares bem localizados, para falar aqui que eu quero habitação, promover mistura de rendas num território de São Paulo, em área central. E aí, onde é feita a habitação,
na tradicional área periférica, porque o preço da terra era mais barato, inclusive que as áreas mais barato do que as áreas centrais, e também porque essa é a opção constante dos nossos governos. Estou falando de São Paulo, poderia estar falando de qualquer outra cidade que acha que o destino dos mais pobres é na periferia, né? Que não vê a necessidade de inclusão social e de mistura social como parte da construção de uma cidade mais interessante, mais diversa, né? Menos consensuada, né? Usando o termo da Karina. Depois de Minha Casa Minha Vida, primeiro teve um aumento de produção de HIS muito grande e depois um aumento em ZEIs, ou seja, as ZEIs começaram a ser ocupadas porque faltava terra, tinha subsídios para algumas faixas de renda e muito financiamento para se investir em área de ZEIs. Então elas começaram a ir para as ZEIs, mas mesmo assim saíram nos jornais que as ZEIs, na verdade, foi distorcida. E realmente a gente teve aí o direito de protocolo, estou falando numa faculdade de direito de protocolo, criou essas coisas, né? Então a gente tem isso aqui, uma área onde prioritariamente deve ser feita a habitação de interesse social, mas como aprovou na lei anterior, conseguiu segurar esse protocolo, e aí a gente tem essas coisas sendo produzidas em leis. Foram só 9 casos dentre uma produção de HIS considerável, ou pelo menos de edifícios com essa tipologia considerável, mas foi isso que ficou na mídia, né? Na verdade, não foi só isso que aconteceu. O poder público produziu INZEIs, né? Aqui estou mostrando um conjunto feito do lado de uma área que era a área de risco, então teve a canalização do córrego e a construção, né? Dessas áreas INZEIs. E de todo modo, mesmo que ZEIs tivesse sido super eficiente como instrumento para dar terra e produzir habitação em áreas mais centrais e infraestruturadas, elas foram desenhadas por demandas muito do movimento de moradia. E não uma leitura da cidade que dissesse, olha, a gente precisa desse tanto de terra para eu construir novas habitações, desse tanto de habitações eu vou reabilitá-las, que já existem, que já estão no mercado construídas, né? A gente não tem essa tradição de planejamento que olha primeiro quanto eu vou precisar de terra para demarcar e pensar como vai ser a transformação do território urbano. E as leis em 2002 não seriam suficientes para produzir o que a gente precisaria de moradia, né? Elas produziriam muito menos do que a gente precisaria. Quanto a gente precisa hoje? João também veio aqui, né, João? O Whittaker deve ter dito, não existe um número mágico. Tem milhões de formas de organizar o quadro de déficit habitacional, mas a gente tem aí 445 mil domicílios informais, quase 400 loteamentos irregulares, 20 mil em conjuntos habitacionais irregulares, conjuntos feitos pelo poder público que hoje ainda estão irregulares, 80 mil domicílios embutidos, 15 mil pessoas em situação de rua, a gente está entrando na casa do 1 milhão, né? Olhando os dados de outras formas, o que a gente tem hoje em São Paulo? Um aumento do aluguel, né? Com a dinâmica imobiliária que a gente teve, muito forte, então muitas famílias sem condições de pagar, né? E isso aumenta o nosso quadro de necessidades habitacionais, porque o cálculo do déficit habitacional vai olhar para essas famílias que estão gastando mais de 30% do seu orçamento com aluguel, e esse é o número que mais aumenta no nosso déficit, ou seja, a gente está produzindo cidade, transformando São Paulo, aumentando o preço da terra e não promovendo a inclusão social. E diante desse quadro, o que foi feito? Nosso plano diretor estratégico de 2014 reservou terras e recursos para habitação de interesse social. Ampliou os perímetros das ZEIs, ainda tem ampliado mais nas áreas ocupadas, teve alguma ampliação das ZEIs de vazios, né? Permitiu maior adensamento construtivo nas ZEIs, então estimula em tese, dando mais direitos de construir, né? Com, por vezes, descontos da outorga onerosa do direito de construir aqui para o empresário privado atuar nessas áreas, e criou a cota de solidariedade. Até aí está parecendo uma narrativa ótima, né? Ampliamos a reserva de terra, né? Aí na hora que você vai olhar, teve uma ampliação
muito mais forte, se vocês olharem o mapa, muito mais forte, né, nas áreas periféricas. Eu vou voltar ao primeiro mapa. Está muito longe, né? Esse daqui é o mapa anterior. Você não vê grandes mudanças nesse padrão. A periferia reconhecida com os ex, o centro muito menos reconhecível. Além disso, a gente criou uma ZEI 5, que são os imóveis destinados à produção de empreendimentos para o mercado popular, ou seja, faixas de renda entre 6 e 10 salários mínimos. Então, não só habitação de interesse social. Então, parte das ZEIs não é habitação de interesse social. Né? Então, o que eu estou mostrando é que o mercado vai incluindo coisas, né? e vai transformando o instrumento e os usos que vão ser feitos com ele. A gente conseguiu também, com uma vitória, garantir 30% dos recursos obtidos com a outorga onerosa do direito de construir para fazer habitação de interesse social. Significa que todo o crescimento urbano que compra potencial construtivo, que constrói mais do que uma vez a área do terreno, vai ser pago para o fundo da outorga e 30% tem que ser gasto com habitação. Quanto se gastava antes, na opinião de vocês, antes dessa regra? Menos de 10%, certo? Agora a gente tem que gastar 30%, a gente está gastando 30%. A gente pode até questionar com o que está gastando, mas isso é uma vitória, né? É uma vitória importante, essa reserva de recursos. A mesma reserva de recursos se deu nas operações urbanas. Eu vou mostrar, não é uma vitória tão grande, porque essas áreas são muito ricas e o preço da terra é muito caro, né? E aí a gente acaba tendo soluções habitacionais muito caras, né? A gente gasta muito para fazer poucas unidades e eu vou mostrar, elas não garantem a permanência da população. Então, falei um pouco das ZEIs, né? Da reserva de terra. A gente melhorou as condições das ZEIs nesse plano diretor de 2014, ainda que ela sofra distorções, ainda que o mercado tenha conseguido abocanhar um pouquinho para distorcer e fazer mercado popular para rendas mais altas. Cota de solidariedade. Esse era o clássico instrumento de Inclusionary Zoning Policies, Inclusionary Housing Policies, que ficou assim. A gente, nos empreendimentos, com mais de 20 mil metros quadrados de área computável é a área que entra no cálculo para cobrança de outorga onerosa. Tem uma área que não entra no cálculo, ou seja, o empreendimento pode ser maior de 20 mil metros quadrados na área construída total, que são grandes empreendimentos. Esses empreendimentos devem doar 10% da sua área construída para produzir HIS. Significa, vou fazer um shopping, certo? Eu tenho, e um edifício, eu teria 10% dele para fazer habitação de interesse social. Parecia ótimo, esse era o melhor dos mundos, porque a gente faria, junto com o empreendimento imobiliário, a habitação. Então, Shopping Guatemi JK, uma torre de HIS lá, de habitação de interesse social. Vocês estão achando graça? Essa é a ideia, né? Esse é um bom exemplo, porque tem várias torres, né? Você com certeza teria lá uns 2 conjuntinhos. Né? Imagina isso, né? Como chegou no mercado imobiliário, se vocês riram. E aí, o mercado imobiliário e as negociações, né, das forças políticas que levam à aprovação da lei, criaram alternativas, que também tem na literatura internacional. Né? Por exemplo, Nova York tem essas alternativas. E eles estão brigando hoje, assim, mês passado, brigando para não ser uma doação de recursos, para fazer habitação no mesmo lugar, obrigatoriamente e não alternativamente. Tem aqui uma alternativa. Poderia fazer lá minhas casinhas no shopping Guatemi JK. Mas vamos supor que o mercado não queira. Né? A discurso do mercado era: olha, a população não vai assimilar essa ideia. Por exemplo, de eu vender um apartamento de classe média com pobres no mesmo edifício. Então, os Estados Unidos também não assimilaram. Sabe o que eles fizeram? Backdoor, que eles dividiram, né? Entra pela porta de trás os mais pobres e pela porta da frente. Isso foi uma regulação, vamos dizer, de transição. Hoje em dia, tem um movimento contra o backdoor,
certo? Tipo, eu não quero entrar pela porta dos fundos, eu quero entrar pela porta principal, né? Mas isso foi uma etapa. Ou, o que a gente criou de alternativas? Ou faço no local, ou faço em outro local. E aí, qual outro local? Pasmem. Toda a macrozona, macroárea, quero falar o nome certo. Toda a macrozona de estruturação e qualificação urbana, que é basicamente, a gente tem 2 macrozonas em São Paulo, basicamente toda a área urbanizada de São Paulo. Então, eu tô lá fazendo shopping Iguatemi JK, vou fazer as casas ali? Não, aquele metro quadrado vale muito, certo? Muito melhor eu fazer lá longe, para não dar um nome de algum bairro, lá longe, né? Porque a terra vai ser mais barata, eu faço lá, vai ser mais barato, certo? Então essa segunda opção já é melhor. Ou eu posso doar um terreno e que dê para construir 10% da área construída de HIS, em qualquer lugar. Eu posso doar num terreno que possa construir pouca coisa, né? Ou que possa construir muita, que seja mais barato. De novo, a lógica do barato recai sobre a periferia ou sobre áreas pouco infraestruturadas, sem emprego, sem equipamento. Ou, último ponto, posso doar 10% do valor de terreno que dê para fazer essa área construída para o Fundurb. Como calcula esse valor do terreno? Calcula com base numa planta, que é o cadastro de valor do terreno, que é mais ou menos 80% do valor de mercado, segundo diz a prefeitura. Ou seja, eu pagaria menos do que se eu pagasse um terreno. O que eu optaria? Por dar o recurso para o Fundurb, certo? Então a gente não construiu habitação no mesmo lugar, habitação em área central, a gente construiu alternativas a isso. A gente já tem uma agenda de luta aí para esse instrumento ser implementado. O que eu vou mostrar não era essa a proposta original. A proposta original eram empreendimentos com 10 mil metros quadrados de área total, ou seja, empreendimentos menores já teriam que doar HIS. Acabou o tempo já, 10 minutos. E aqui é só para vocês terem uma ideia do impacto das mudanças na cota, né, de solidariedade. Se a gente pegar, vou olhar só essa daqui de baixo, tá? De 2004 a 2013, mais ou menos uma década, né? Se eu pegasse o terreno, as áreas construídas totais com 10 mil metros quadrados, que era a primeira versão da cota de solidariedade, eu faria na Vila Mariana, só nesse distrito, 3 mil unidades habitacionais, considerando a dinâmica do mercado lá. Então, o mercado faria 3 mil unidades habitacionais. É muito? Não, é pouco. Para a Vila Mariana, até que é muito, porque a gente até vinha conversando no carro, é um bairro que não tem praticamente as classes mais baixas, é um bairro muito de alta renda, né? Então, tudo bem. Mudando os parâmetros, se eu realmente construísse com base em área construída consultável do empreendimento de 20 mil metros quadrados, que a lei hoje, eu faria na Vila Mariana, considerando a dinâmica imobiliária dos 10 últimos anos, só 270 unidades habitacionais, um prédio, certo? Com aquela dinâmica, não sei se vocês conhecem a Vila Mariana, mas só para vocês terem uma ideia, é um lugar que lançou muitas unidades, muitos metros quadrados construídos, só que os empreendimentos que cairiam, que teriam que fazer a cota, eles teriam que ser hoje muito grandes, né? 10 mil metros quadrados era um tamanho legal para a gente conseguir unidades, né? Mas a regulação é um processo em construção, certo? Estou construindo novas propostas ao contar para vocês isso. Meu último ponto a gente tem